Oi! Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a vontade de Deus. Vou falar o porquê que nós cristãos vivemos a vontade de Deus, o porquê é tão importante vivermos a vontade de Deus e como saber se algo é da vontade de Deus para sua vida. Vem pro vídeo que você vai compreender melhor esse assunto. Bom, a primeira pergunta é: por que nós cristãos deixamos de fazer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus? Lá em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando reconhecemos que a vontade de Deus é perfeita, nós deixamos de fazer aquilo que dá na telha, aquilo que nosso coração manda, porque nós reconhecemos que as nossas vontades são falhas. Em Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, quando vemos que o nosso coração é enganoso e muitas das vezes pode nos direcionar a caminhos enganosos, caminhos que vão levar à perdição, nós decidimos viver a vontade de Deus, pois a vontade dele é perfeita e podemos confiar nesse Deus que é fiel e que não mente. Bom, a segunda pergunta é: como viver a vontade de Deus para minha vida? Primeiramente, você tem que aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E você tem que buscar conhecer verdadeiramente quem Deus é, pois não tem como você servir a um Deus pelo qual você não conhece. Então, assim, Romanos 12:2, como eu já havia lido, porém eu vou destacar uma partezinha dele, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável vontade de Deus. Então, assim, a gente não pode se amoldar ao que o mundo diz. Ou seja, muitas pessoas acabam dizendo pra gente seguir o nosso coração. Se a gente fizer realmente isso, nós não vamos estar seguindo a palavra de Deus, iremos estar seguindo o que o mundo diz pra gente fazer, sendo que a vontade de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus diz ao contrário, diz que o coração é enganoso. Então temos que estar atentos a isso, atentos se realmente aquilo que vão estar aconselhando a gente realmente vai ser algo que vai estar de acordo com a palavra de Deus. E aqui diz assim: para que sejam capazes de experimentar a vontade de Deus. Então, para a gente experimentar a vontade de Deus, temos que ter uma mente renovada também. Mas como a gente pode ter uma mente renovada? Eu separei 2 tópicos para explicar um pouco melhor sobre isso. E o primeiro é: manter os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Em Colossenses 3:2 diz assim: pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então, a gente tem que manter os nossos pensamentos focados na palavra do Senhor e no que Ele diz pra gente, nas coisas do Senhor, no Senhor. E o segundo tópico é leitura e meditação da palavra. Bom, nós temos que meditar e ler a palavra de Deus, pois lá tem a vontade dele. A vontade de Deus já está clara nas Escrituras, mas para que a gente possa saber qual é a vontade do Senhor, nós temos que ter conhecimento da palavra dele. Em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e pronta para discernir disposições e pensamentos do coração. Então, para que nossos pensamentos possam estar purificados e de acordo com a palavra de Deus, temos que meditar e conhecer a palavra dele, buscando ler a Bíblia e meditar naquilo que a Bíblia diz, para que a gente possa realmente ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Bom, a terceira pergunta é: como saber se algo é da vontade de Deus? Muitas pessoas acabam se perguntando isso, pois reconhecem que precisam fazer a vontade de Deus, mas não sabem quando é da vontade de Deus ou quando não é. E eu vou ajudar você em 3 tópicos a compreender melhor como saber se algo é da vontade de Deus ou não. E o primeiro tópico é ter conhecimento da palavra de Deus, pois a vontade de Deus já está disponível em sua palavra. Então, quanto mais lemos a palavra, mais iremos saber se algo é da vontade de Deus ou não. Como assim? Como trazer a palavra de Deus para o nosso contexto? Nós temos que ler, meditar, ter discernimento e orar para que a gente possa compreender e trazer isso para a nossa vida, entendeu? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, mesmo tendo passado muito tempo, podemos trazer para o nosso contexto para que a gente possa ser ajudados pelo Senhor através da sua palavra. E o segundo tópico é ter discernimento para identificar se aquilo realmente está de acordo com a palavra do Senhor. Então, quando a gente conhece a palavra dele, nós iremos buscar ter discernimento para que a gente possa compreender se aquilo realmente é da vontade dele ou não. Então, quando a gente analisa a situação, nós temos que olhar para a palavra e ver se aquilo está de acordo com a palavra, de acordo com os princípios que a palavra de Deus diz ou não. Se não tiver, pode ter certeza que não é da vontade de Deus. Realmente vai te levar para um caminho de perdição, para um caminho de pecado. Se você ver que aquilo está te fazendo pecar, te fazendo mentir, te fazendo, sei lá, algo do tipo, algo que a Bíblia condena, então pode ter certeza que aquilo não é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita.
Então você tem que ter discernimento para compreender se aquilo realmente vai te levar para o caminho bom ou para o caminho ruim. E o terceiro tópico é se aquilo te traz paz interior ou não. Em Colossenses 3,15 diz assim: a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, a paz deve ser o juiz do nosso coração. Nós temos que ter discernimento e ver se aquilo realmente está nos trazendo paz e está de acordo com a palavra dele. E assim nós podemos compreender se aquilo realmente é da vontade de Deus e vai nos levar para um caminho bom, ou se não é da vontade de Deus, vai nos levar para um caminho ruim, que vai nos afastar e nos distanciar do Senhor. Bom, e o quarto e último tópico é: por que é importante vivermos a vontade de Deus? Talvez você possa estar se perguntando por que nós cristãos levamos tão a sério isso de viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas em 1 João 2,17 diz assim: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, para que a gente possa ter a vida eterna, nós temos que fazer a vontade de Deus. E mais um versículo que leva em conta isso é Mateus 7,21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, assim, nem todo aquele que vai para a igreja, ora, realmente vai para o céu. Somente aquele que realmente faz a vontade do Senhor que está descrita em sua palavra. Em Mateus 7,13-14 diz assim: entre pela porta estreita, pois a larga é amplo caminho e o caminho que leva à perdição, e são muitos que entrarão por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Então são poucos aqueles que vão realmente viver a vida eterna. Para isso nós temos que viver um caminho estreito. Viver a vontade de Deus não é fácil, muitas das vezes exige muito da gente e renúncias. Porém, nós temos que entender que o caminho fácil vai nos levar para a perdição, vai nos levar para o inferno. Mas para que isso não aconteça, nós temos que fazer a vontade do Senhor, que pode ser até mais difícil, mas é o mais correto e é aquilo que realmente vai nos direcionar para o caminho que o Senhor quer que a gente vá, ou seja, viver com Ele a vida eterna. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês, que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre a vontade de Deus e que isso pode só entrar em seu coração e ser uma semente que vai frutificar, para que você possa viver de acordo com a vontade de Deus e realmente compreender como saber se algo é da vontade de Deus ou não. E é isso, gente. Tchau, tchau.